Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja com vocês. Meu nome é Paulo, faço parte do grupo de oração São da comunidade Nossa Senhora Guadalupe, Santo Antônio Jesus. Estamos aqui hoje para repetirmos o Evangelho de Marcos 9, de 14 a 29. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, descendo do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos que está discutindo com eles. Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rígido. E pedia a seu discípulo para expulsar o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportá-los? Trazei aqui o menino. Levantando o menino, quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão, começou a rolar e espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: Desde quando ele está assim? O pai respondeu: Desde criança. Muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: Se podes, tudo isso é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: Eu tenho fé, mas ajuda-me a falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele, então ordenou ao espírito impuro: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saia do menino e nunca mais entre nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou o menino e ficou de pé. Depois Jesus entrou em casa e os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônio não pode ser expulso de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu vejo, meus queridos irmãos, a palavra de hoje que o Senhor nos traz de Marcos 9, de 14 a 29, vem nos falar sobre esse menino, né, que foi levado até os discípulos para que eles pudessem pôr as mãos. E vejam só que o pessoal já estava ali inquirindo dos discípulos, porque eles não estavam conseguindo expulsar aquele demônio. E abriram aquela discussão e eles não sabiam o que fazer. Vejam só como a falta de Jesus na vida faz, né? Porque quando a pessoa não tem Jesus presente, como no caso dos discípulos, Jesus estava, mas não estava no meio deles naquele momento. E Jesus era a força deles. Eles não conseguiam fazer as coisas só. Então precisavam de Jesus. Jesus ainda falou para ele: até quando estarei com vocês? Eu não vou ficar para sempre do lado de vocês. Eu estarei com vocês, mas não fisicamente. Então hoje Jesus, ele não está fisicamente, mas ele está espiritualmente do nosso lado. Está do nosso lado constantemente. Então, na hora que nós tivermos momentos difíceis, dificuldade, nós temos que clamar a Ele, clamar com fé. E os discípulos ali ainda estavam imaturos nessa questão, porque eles tinham Jesus ao lado. E Jesus veio dizer para aquele homem ali, que o homem tinha dúvida também, se Jesus poderia. Será que tu podes? Jesus disse: se eu posso, como ele disse assim, eu posso sim, eu posso tudo. E os discípulos ficaram só espreitas, observando, sem saber o que Jesus ia fazer. Jesus foi lá e disse para aquele homem: tua fé, você tem fé? Aí ele disse: tenho fé, Senhor, mas aumenta a minha fé.
É que nós devemos a cada dia, meus irmãos, pedir para Jesus aumentar a nossa fé, que é tão pequena, né? Que é tão ineficaz, mas a nossa fé necessita de um respaldo maior, que é Jesus. Não tem outro para aumentar a nossa fé a não ser Jesus. Então que cada dia nós possamos pedir para que Jesus aumente a nossa fé. Assim como aquele homem pediu para Jesus aumentar a fé, Jesus aumentou a fé dele. E ele conseguiu ter a sua fé aumentada, digamos assim, né? Porque foi através da fé aumentada dele que aconteceu aquele milagre. Jesus fez aquela criança retornar à sua saúde, e que Deus a cada dia possa fazer com que a nossa saúde também seja restaurada, em nome de Jesus. Amém. E a nossa fé também.